A decisão mais ditatorial da história recente do Brasil acaba de ser tomada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Acompanhe aqui comigo que eu vou explicar que decisão foi essa e o que ela representa na prática. Bom, foi noticiado na manhã de hoje, quarta-feira, inicialmente pela CNN Brasil, que Gilmar Mendes, de forma monocrática, determinou que apenas a Procuradoria-Geral da República pode fazer pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, corte da qual o próprio Gilmar Mendes faz parte. A decisão foi tomada agora de forma monocrática, mas ainda será analisada em plenário virtual pelo restante dos ministros entre os dias 12 e 19 desse mês de dezembro. O que não muda em absolutamente nada a situação, pois, com base no histórico, não há a menor chance de que isso seja rejeitado pelos demais. Bom, a determinação de Gilmar Mendes suspende um trecho de uma lei de 1950 que permitia que qualquer cidadão brasileiro pudesse entrar com esse pedido de impeachment. Além disso, a decisão de Gilmar altera o número necessário de votos de senadores para que o processo seja aceito pelo Senado. Em vez de maioria simples, que é a metade mais um voto, Gilmar determina que sejam necessários 2/3 dos votos, ou seja, maioria qualificada. Para tornar a situação ainda mais absurda, o ministro ainda impede que o mérito de decisões judiciais tomadas por eles, os ministros da Suprema Corte, possa ser usado como argumento para denunciar um crime de responsabilidade. Segundo Gilmar, essa medida visa combater o que ele chama de impeachment abusivo, que, mais uma vez segundo ele, pode ser utilizado como meio para intimidar e enfraquecer o poder judiciário. Eu até peço desculpas, mas até para quem acompanha diariamente os absurdos que acontecem em Brasília, isso aqui é simplesmente inacreditável. Bom, agora vamos analisar o que isso significa na prática e o que muda daqui para frente. Primeiro ponto. A decisão de Gilmar não é apenas mais uma invasão de competência do Legislativo por estar, na prática, legislando. A decisão de Gilmar é a consolidação da ditadura judicial no Brasil por estar tornando ele e os seus colegas definitivamente intocáveis. Segundo ponto, o processo da forma que é hoje já é praticamente impossível de ter andamento e a razão é muito simples. Qualquer cidadão pode entrar com um pedido de impeachment de ministro, mas normalmente esses pedidos são protocolados por parlamentares. Já há dezenas de pedidos recentes protocolados no Senado, só que as funções administrativas atribuídas ao presidente da casa, que hoje é Davi Alcolumbre, são completamente distorcidas e, na prática, a figura que está na presidência do Senado acaba decidindo se qualquer um desses pedidos tem chance de começar o rito constitucional. Na prática, os últimos presidentes do Senado têm sido alinhados à maioria do Supremo e sequer criam a comissão que faria a análise técnica do pedido, que seria o primeiro passo. Agora, mesmo que o presidente do Senado fosse totalmente contrário aos abusos do Supremo, caso houvesse uma reviravolta nas eleições de 2026 para o Legislativo e, posteriormente, na escolha do presidente da Casa, ainda assim o processo não iria adiante. A razão para isso também é muito simples. Toda vez que o Legislativo ameaça o Supremo ou seus integrantes, os ministros resgatam algum processo contra quem está representando essa ameaça. Quase todos os políticos em Brasília, em especial os que chegam à presidência das casas do Legislativo, têm rabo preso. E aqueles que não têm passam a ser alvos de inquéritos com crimes fictícios, geralmente originados da sua simples opinião. A tal intimidação que Gilmar cita da sua decisão é de uma cara de pau imensurável, pois quem faz isso na prática são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, mesmo que haja uma grande renovação no Senado a partir de 2026 e mesmo que o próximo presidente da casa seja alguém totalmente contrário ao que vem sendo feito pelo STF, os ministros vão dar um jeito de acusá-lo de qualquer coisa para intimidá-lo e forçá-lo a segurar esse processo. Só que a decisão de Gilmar tornou esse cenário ainda mais impossível. Agora, nem mesmo o pedido de impeachment chegará ao Senado. Isso porque Gilmar determina que ele só pode ser feito pela Procuradoria-Geral da República. Hoje, a Procuradoria-Geral da República é chefiada por Paulo Gonet, o indicado de Lula, e não há a menor chance de que ele entre com algum pedido contra qualquer ministro do STF. Talvez você esteja se perguntando, e se o próximo presidente da República for de direita e indicar alguém com um perfil completamente diferente para a PGR?
Pois é, vamos lembrar aqui de como funciona o sistema para chegarmos a esse ponto. Quem coordena, administra, fiscaliza, enfim, faz tudo no processo eleitoral a nível nacional é o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Para compor o TSE, o rodízio entre os ciclos é sempre formado por 3 ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e os outros 2 são juristas advindos da advocacia. Ou seja, a combinação entre STF e STJ sempre tem maioria. Essa maioria garante que as decisões no âmbito eleitoral sempre atendam ao mesmo ponto de vista, digamos assim. E eu não estou falando nada sobre interferência direta na contagem ou no registro dos votos. Nada disso. O que eu estou dizendo é que essa maioria consegue influenciar o resultado através de decisões que favorecem apenas um dos lados. Por exemplo, o candidato A faz propagandas eleitorais com acusações verdadeiras sobre o candidato B, mas o TSE considera que são fake news e ordena que as peças sejam removidas e ainda aplica uma multa de dezenas de milhões de reais. O candidato B faz acusações contra o candidato A, verídicas ou não, mas o TSE não vê problema nenhum nisso. Ou seja, hoje no Brasil, na prática, mesmo que tivessem a melhor das intenções, os ministros acabam influenciando no resultado das eleições presidenciais. Isso é fato. Consequentemente, a tendência é que o presidente eleito seja alinhado à maioria da corte. Consequentemente, a tendência é de que o Procurador-Geral da República, que é indicado pelo presidente da República, também seja alinhado à maioria da corte. Na pior das hipóteses, do ponto de vista dos ministros, se o presidente for de oposição e o PGR também, aí entra em jogo a estratégia da intimidação sobre o legislativo. Bom, para tornar a situação ainda mais absurda, Gilmar ainda determinou que a aceitação do processo pelo Senado dependa de 2/3 dos votos, em vez de maioria simples como é hoje. E veja só que ironia sem vergonha no argumento dele. Abro aspas. Em uma sessão aberta com 41 senadores, a abstenção de 30 poderia levar à admissibilidade e ao recebimento da denúncia contra membros do Judiciário pela votação de apenas 11. Fecho aspas. Vem cá. Não é exatamente 11 o número de ministros do Supremo Tribunal Federal que decidem as pautas mais importantes desse país, bem como julgamentos de parlamentares, ex-presidentes da República, entre outros. A única diferença é que esses 11 citados por Gilmar no Senado foram eleitos pelo povo, enquanto os 11 do Supremo não foram. E o requinte de crueldade ainda é selado com a determinação de que o mérito das decisões judiciais proferidas pelos ministros não possa mais ser usado como argumento para a denúncia de crime de responsabilidade. Agora eu pergunto, o que mais pode ser feito por um ministro para configurar um crime de responsabilidade, senão os abusos em suas decisões? Gilmar espera o quê? Que um ministro assassine uma pessoa para que possa ser acusado de alguma coisa nesse país? Francamente, eu confesso que eu nunca vi uma decisão tão ridícula assim na minha vida. E sabe o que é pior? Mesmo que, por um milagre, fosse eleito um presidente contrário aos abusos do STF, que esse presidente indicasse um PGR contrário aos abusos do STF, que esse PGR apresentasse um pedido de impeachment, que o presidente do Senado fosse contrário aos abusos do STF, que os ministros não conseguissem intimidar esse presidente do Senado e ele desse andamento ao processo e, por fim, o Senado julgasse e aprovasse o impeachment, o próprio Gilmar Mendes já afirmou meses atrás que isso seria analisado posteriormente pelo próprio STF e, em outro momento, disse que a corte não aceitaria impeachment de ministro por conta de suas decisões. Agora eu pergunto, para que lado a gente corre?